Carla Zambelli fugiu do Brasil. A deputada federal pelo PL de São Paulo foi condenada pelo Supremo a 10 anos de prisão por participar da invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. A decisão ainda não era definitiva, mas a Zambelli nem esperou os recursos e deixou o país antes do julgamento acabar. Ela atravessou a fronteira pela Argentina sem registro de saída da Polícia Federal e pegou um voo em Buenos Aires com destino aos Estados Unidos. A fuga pegou até a equipe de defesa dela de surpresa. O advogado Daniel Bialski deixou o caso assim que ele foi informado que a Zambelli tinha deixado o Brasil. Oficialmente, o Bialski alegou motivos de foro íntimo para abandonar a defesa. Antes de fugir, a Zambelli enviou mensagens para os empresários e bolsonaristas pedindo dinheiro, casa e proteção. Em menos de um mês, arrecadou quase R$300 mil em doações via Pix. Agora ela usa a cidadania italiana como escudo, desafia a justiça brasileira e diz que não vão conseguir fazer com que ela volte para o país. Se eu tenho passaporte italiano, ele pode colocar Interpol atrás de mim, eles não me tiram da Itália. A PGR pediu a prisão preventiva e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, atendeu. Além da prisão preventiva decretada, a decisão também bloqueia passaporte, salário e inclui o nome da Zambelli na lista vermelha da Interpol. Mas a fuga da deputada escancara algo maior, que o Estado brasileiro está falhando e não agir a tempo. E mostra que a rede de apoio aos condenados por ataques à democracia segue operando livremente. Quinta-feira, 5 de junho de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast do Análise, aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast em detalhes. E aqui, de segunda a sexta-feira, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática e uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar, o nosso convidado de hoje é o advogado Fernando Ideu. Doutor, obrigada por aceitar nosso convite, sempre um prazer te receber aqui no ICL e no Em Detalhes também. Oi, Gabi, todos que nos acompanham aqui, sempre uma alegria estar aqui com vocês, viu? Uma alegria te receber, ainda mais porque a gente está falando sobre a atualização do caso da Carla Zambelli. Então, até o momento que a gente está conversando, e é importante demarcar isso, porque a atualização pode acontecer a qualquer momento, mas a Carla Zambelli, ela teve uma determinação por meio do Supremo Tribunal Federal de prisão decretada, né, atendendo a um pedido da PGR. Então, primeiro, acho que para a gente começar a nossa conversa, é a gente entender a determinação do ministro Alexandre de Moraes, que vem acompanhado também de pedido de bloqueios, né? Bloqueios, por exemplo, em passaporte, em salários, bloqueio bancários, né? Contas bancárias também, e de canais e perfis da Carla Zambelli. Então, vamos entender. E também, claro, esse caso, é sempre bom a gente ressaltar que a gente está falando sobre o caso em que a Carla Zambelli foi condenada, né? Pelo Supremo Tribunal Federal também, pela primeira turma, envolvendo uma invasão no CNJ. Depois a gente vai falar do outro caso, né? Porque são processos correndo em separado. Pois é, eu acho que para a gente começar a nossa conversa aqui, cabe a gente pontuar a seletividade da justiça, nesse muitas vezes apontado como um vacilo, de ter deixado ela com o passaporte. E realmente foi um vacilo, né? Porque a justiça já havia apreendido o passaporte dela antes, né? Em 2023, salvo engano, quando começou a ser apurado esse caso. E o passaporte dela foi devolvido, né? Então muita gente aponta, poxa, que vacilo da justiça criminal. É um vacilo, claro, mas sinaliza como a gente atua na justiça criminal de forma seletiva, né? Contra as pessoas marginalizadas, excluídas. A gente tem um arbítrio muito mais intenso e antecipado no sistema de justiça criminal. Muita gente presa em flagrante com pequena quantidade de droga, que o policial militar lá da ponta diz que estava vendendo, estava comercializando, essa pessoa já é pega em flagrante, fica presa, né? Então já tem uma antecipação da punição efetiva, né, da atuação da justiça criminal, o que a Carla Zambelli não houve.
né? E tá certo, até em certa medida, ela não havia, até ela sair do Brasil, né? Hoje já há uma restrição, porque houve um pedido de prisão preventiva e o pedido foi acatado e foi determinada a prisão preventiva dela. Mas ela ainda não tinha, no momento em que ela deixa o país, não tinha sobre ela nenhuma restrição. Portanto, é um vacilo da justiça, mas é também uma sinalização da seletividade, como a gente trata. Uma conduta grave que estava aí, diferentemente de muitas outras menos graves no nosso país, sem nenhuma medida cautelar, sem nenhuma restrição. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Ela já condenada no Supremo Tribunal Federal, ainda não transitada em julgado, então o trânsito em julgado, para que todos estejam na mesma página aqui, é a situação da decisão com relação à qual não cabem mais recursos, então ainda estava pendente algum recurso, um embargo de declaração, possivelmente, na questão da Carla Zambelli, e por isso estava na iminência de haver uma pena a ser cumprida, mas a pena ainda não poderia ter sido executada, não poderia ter sido iniciada, porque faltava o trânsito em julgado. Por isso que ela, se aproveitando disso, ela foge. Então, tecnicamente, ela só passou a ser foragida a partir do momento em que o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão dela. Ela ainda estava na iminência, mas ela, no próprio discurso dela, ela deixou claro que ela estava fazendo aquilo para fugir. A gente vai falar ao longo aqui, talvez ela esteja até mal instruída juridicamente, mas ela deixou claro o propósito dela de fugir. É importante, doutor Ideu, o senhor citou recursos aqui que ela ainda tem direito de entrar nessa condenação que ainda não transitou em julgados. E esses efeitos desses recursos, né? Eu acho que é importante o senhor explicar aqui por que não suspende o efeito da condenação, por exemplo, que ela já teve do Supremo Tribunal Federal. Então, ao que ela pode ter acesso? Muito bem. A gente tem que entender, enxergar que são duas as situações, basicamente, em que a pessoa pode ser presa, né? Primeiro, a prisão enquanto pena. Então, a prisão enquanto pena, hoje, e conforme diz a nossa Constituição, ela só pode ser aplicada a alguém após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, Carla Zambelli, essa ordem de prisão não é para ela cumprir pena ainda, né? O início do cumprimento da pena pressupõe o trânsito em julgado da condenação. E a outra situação em que a pessoa é presa, mesmo antes do trânsito em julgado, não é como prisão-pena, é como prisão cautelar. Então, desde o flagrante até a prisão temporária e a prisão preventiva, são formas de prisão cautelar. Então, prisão-pena e prisão cautelar. A prisão-pena pressupõe o trânsito em julgado. A prisão cautelar, da qual o expoente é a prisão preventiva, que foi decretada em relação a ela agora, pode ser decretada em 4 situações, né? Se o sujeito é uma ameaça à ordem pública, se é uma ameaça à ordem econômica, se é uma ameaça à instrução criminal, ou seja, à produção das provas, ou se é uma ameaça à aplicação da lei penal. Esse exemplo da Carla Zambelli é um exemplo de manual, é um exemplo de livro de quando a pessoa é uma ameaça à aplicação da lei penal. Porque ela já disse, né, ela fugiu para um outro país, dizendo que aqui na Itália eu sou intocável, a gente vai até falar disso, que talvez provavelmente ela está muito mal instruída juridicamente para dizer isso, e a fuga dela tem um propósito claro de não cumprir a lei penal, de não submeter a pena que está na iminência de ser aplicada. Qual que é a particularidade que a gente tem em relação a Carla Zambelli? Como ela foi julgada pelo STF, pela primeira turma do STF, o caso dela o enfrentamento ao mérito, né, da condenação é muito difícil, porque, veja, quando você é julgado na primeira instância, você ainda tem o tribunal para recorrer, depois o STJ, depois o STF. Quando você já é julgado no STF, como é que você vai mudar o mérito dessas? Como é que você vai convencer os julgadores a voltar atrás? Você tem lá um embargo de declaração que é para esclarecer uma omissão, uma obscuridade ou uma contradição na decisão, mas uma margem de manobra é muito difícil. Então, por isso que a pena, embora ainda não tenha transitado em julgado a condenação dela, já é dado como certo, né? É uma questão meramente burocrática que já está na iminência de acontecer. Mas como não havia transitado em julgado, não podia se prender a Carla Zambelli antes. Pôde se prender a partir de agora porque ela ameaçou descumprir. Ela não só ameaçou, como ela confirmou que vai descumprir a decisão do Supremo.
O que diz a Carla Zambelli, né? Ela já deu várias entrevistas falando a respeito disso, que o passaporte italiano, que ela diz que tem, a tornaria intocável, vamos dizer assim, em relação a uma possível extradição, né? Aí eu te pergunto, do ponto de vista da Constituição italiana, né, permitindo a extradição de cidadãos, quando prevista em convenções internacionais, e sem contar, acho que a relação do Brasil com a Itália também tem uma influência nesse caso, né? Porque tem tratado de cooperação jurídica e tudo isso o senhor vai poder explicar muito melhor do que eu. Mas tem um caso emblemático que é o do Henrique Pizzolatto, né? Que seria um precedente também quando um brasileiro com cidadania italiana é extraditado para o Brasil. Acho que também vale a pena a gente falar desse caso, porque eu te pergunto do ponto de vista legal, como que a cidadania italiana é utilizada nesse caso, se ela de fato impediria uma extradição da deputada nesse cenário, e como é que o caso do Pizzolatto também se aplica ou não, se é parecido com o caso dela. Há dois casos importantes para a gente ter como paradigma. Um é o caso do Pizzolatto e o outro é o caso do Robinho. Então, vamos lá. Me parece que ela está mal informada, mal instruída juridicamente, por duas razões. Primeiro, pela fala dela de ser intocável na Itália. Segundo, por ela ainda estar nos Estados Unidos e já ter, de uma forma talvez meio precoce, precipitada, divulgado a estratégia dela. Mas vamos por partes, né? A fala dela tem, se a gente olhar de uma forma simplista, a fala dela tem um sentido inicial. Qual que é o sentido? Enquanto você está num outro país, a decisão do Brasil para se valer, para se fazer cumprida, depende de uma decisão desse país, que é um país soberano. Então, certo, primeiro ponto. Ela está nos Estados Unidos, está pretendendo ir para a Itália, depende, para a gente fazer cumprir uma sentença, uma decisão judicial brasileira, depende da aquiescência e da execução desse Estado, desse outro país, desse outro Estado soberano. Fato. Segundo, ela tem cidadania italiana, então a gente não está falando de qualquer estrangeiro na Itália. Se ela conseguir chegar na Itália, não é certo que consiga, né? A gente vai falar um pouco disso. Caso ela consiga chegar na Itália, ela tem uma situação realmente diferente de um cidadão brasileiro que não tem a nacionalidade italiana. Isso também está certo. E terceiro lugar, outra questão política para a gente considerar, a Itália tem um governo de extrema-direita, né, um governo fascista, para dizer a bem da verdade, então pode ajudá-la, né? Mas essas três coisas, né, não podem ser olhadas de uma forma descontextualizada, de uma forma isolada e falar, está resolvido o meu problema, eu sou intocável na Itália. Então, não é assim. Primeiro de tudo, ela vai ter que chegar na Itália, né? Ela está, ao que tudo indica, ao que a própria assessora dela confirma, ela está nos Estados Unidos. O que acontece? Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, além das medidas cautelares pessoais, né, prisão e patrimoniais, bloqueio de valores, e proibições também de limitação à liberdade, de manter publicações em redes sociais reiteradamente criminosas, enfim, há uma questão que é o alerta vermelho para a lista de procurados da Interpol. Então, a primeira barreira que ela vai ter que superar é conseguir sair dos Estados Unidos e chegar na Itália. Se a Interpol aceitar colocá-la na lista de procurados, receber esse alerta como alerta vermelho, ela não vai conseguir sair dos Estados Unidos. Ela está contando que a Interpol não vai cumprir a decisão do STF. Arriscado. Até porque o presidente da Interpol é um brasileiro, é um delegado de Polícia Federal brasileira. Então, tem o conselho, tem precedentes já da Interpol não ter aceitado colocar pessoas na lista de procurados, mas eram casos diferentes do caso da Carla Zambelli, eram casos muito mais ligados à liberdade de expressão, aquele conflito entre liberdade de expressão e liberdade de cometimento de crimes por discurso de ódio. Não é o caso dela. O caso dela é invasão de sistema hacker, invasão do sistema do CNJ, criação de mandado de prisão para prender Alexandre de Moraes, golpe, enfim, né? É uma outra situação. Então, essa é a primeira barreira, ela conseguir sair dos Estados Unidos e chegar na Itália. Talvez em breve a gente já tenha... Não deu certo o plano dela, ela foi pega, a Interpol mandou ela para o Brasil. Tudo bem.
Caso ela consiga chegar na Itália, vamos pensar, consigo chegar na Itália, beleza. Aí são duas as situações, dois caminhos que podem não ser também aproveitados à tese dela, proveitosos, melhor dizendo, aos propósitos dela. Primeiro, ela pode sim ser extraditada, né? A Constituição da italiana não é igual à Constituição brasileira, que prevê a total impossibilidade de se extraditar um cidadão brasileiro aqui no caso e italiano no caso deles. Não é assim, e você trouxe um precedente muito importante que tem sido muito falado, o caso do Henrique Isolato, né, na época do Mensalão, é verdade. E ainda que assim não fosse, tem um outro caso mais recente que mostra a existência de cooperação entre Brasil e Itália, que é o caso do Robinho. O Robinho ele fez exatamente isso, né? Ele falou, não, deixa a decisão da Itália, não estou nem aí, eu sou brasileiro, eu vou para o Brasil e não vai acontecer nada comigo. Na cabeça dele, ele era intocável aqui no Brasil, né? E onde ele está hoje? Está preso, né? Está preso, justamente porque existe uma cooperação entre Brasil e Itália. Então, a Carla Zambelli pode se frustrar de duas maneiras, né? Mesmo que ela chegue na Itália. Primeiro, ela pode ser mandada para o Brasil, né? Pode ser extraditada, sim, é possível, né? Segundo, a transferência da execução da pena pode acontecer. Ela pode ter que cumprir a pena na Itália. Então, não tem nada de intocável, essa aqui é bem da verdade. Tem um fundamento na tese dela, de que, pô, sou italiana, vou estar na Itália, tem um governo fascista lá que pode me acolher, mas eu preciso, primeiro, chegar na Itália, e segundo, que esse governo tope, efetivamente, me acolher. Porque a gente não está falando aqui de um crime político, de um crime de violação de liberdade de expressão, de liberdade de pensamento, de liberdade de crítica. Não, estamos falando de um crime de invasão no sistema público da justiça brasileira para botar, olha que ideia, né? Um mandado de um hacker prender o ministro, uma loucura total. Então, não, diante de todas as atrapalhadas já feitas por Carla Zambelli, o histórico dela de perseguir alguém com arma na rua, de contratar um hacker para invadir, talvez ela tenha feito mais uma aí, se achando intocável, e talvez ao tempo que a gente esteja transmitindo esse programa, ela já esteja, inclusive, presa. E aí tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, juntando com aquela comparação, né, doutor Ideu, que o senhor bem coloca aqui, que ela se coloca como, assim como o Eduardo Bolsonaro também é um exilado, eu também, enfim, ela coloca vários aspectos ali, que o Brasil é uma ditadura e tal. Então, eu queria ressaltar isso para perguntar o seguinte. Primeiro, porque ela tem dado muitas entrevistas e declarações, gravado vídeos falando sobre uma perseguição política, sendo que ela só foi julgada num processo que decorreu de forma justa. Isso é uma coisa, né? Mas ela dizendo que o Brasil é uma ditadura, que ela foi embora porque ela está procurando se expressar. Isso também não é um crime? De que forma isso agrava o caso dela, principalmente levando em consideração uma das determinações do ministro Alexandre de Moraes, né, que é uma multa diária de R$50 mil contra a deputada por postagens que reiterem as condutas criminosas. Aqui eu não estou nem falando das entrevistas, estou falando especificamente das publicações da Carla Zambelli na rede social dela. Bem, Gabi, eu acho que qualquer pessoa, independentemente do teor da crítica, ela tem o direito de se manifestar e criticar, sejam as políticas públicas do Executivo, sejam os projetos de lei do Legislativo, sejam as decisões judiciais. Isso, para mim, é muito claro. A pessoa tem o direito de crítica, ela tem o direito de se expressar, de falar que a decisão contra ela foi autoritária, foi tirânica, foi injusta. Ela tem o direito de criticar a competência do STF. Ela tem esse direito, né? Acho que isso por si só não implica o cometimento de crimes. A crítica, né? Criticar o conteúdo da decisão, criticar os métodos empregados pelo Supremo Tribunal Federal. Eu discordo da crítica, mas eu acho que a pessoa tem sim o direito de criticar, de se manifestar, especialmente quando o caso lhe afeta diretamente. Então, até ela ir a público dizer, olha, isso é uma tirania do judiciário, olha, ministro Alexandre de Moraes está sendo autoritário, meu processo é injusto, fui alvo de uma perseguição política, tudo isso é legítimo. Tudo isso faz parte do debate público. Isso, por si só, não me parece que seja criminoso e nem que mereça sanção de qualquer espécie.
O que você não pode é usar do seu discurso, especialmente quando amplificado pelas redes sociais, para estimular medidas contra a democracia, medidas até mesmo pessoais contra os seus jogadores, instigar pessoas, né, com um discurso de ódio a descumprir as decisões do judiciário e muitas vezes fazer justiça com as próprias mãos. Aí já muda de figura, né? Aí a coisa já começa a ter contornos de ilicitude e até de relevantes questões, aspectos relevantes do ponto de vista criminal. Então, acho que a gente tem que separar. O direito de manifestação, a liberdade dela criticar, isso tudo tem que ser assegurado, seja ela sendo no Brasil, seja estando fora, beleza, né? A gente não pode confundir e falar, ela está fugindo porque ela não tem o direito de se manifestar aqui. Ela tem o direito, sim. Até agora, nenhum dos casos dela diz respeito a se manifestar. Veja, ela tem 2 casos aí que ela já começou a ser julgada, né? Um que ela já está condenada, que é o da invasão do sistema e do hacker, e o outro que, salvo engano, não sei se ela eu já vi alguns votos sendo proferidos para condenar, não sei se já concluiu o julgamento, se já tem o acordo, mas eu vi que ela foi condenada no regime semiaberto por aquele episódio grotesco dela perseguindo um sujeito com arma em punho. Então, veja, nenhum desses casos diz respeito ao direito de expressão, da liberdade de expressão, da liberdade de crítica dela, né? Ela, obviamente, né, está desvirtuando as condenações que ela tem, os processos que ela tem, porque ela tem que construir uma narrativa que alimente os objetivos e os seguidores dela, mas essa narrativa não resiste ao mínimo confronto com a realidade. Ela não está sendo presa, ela não está sendo processada por expressar contrariedade ao governo, ao ministro do STF, à posição política do país. Não é isso, né? Não é isso. Então a gente não pode misturar essas coisas. Eu acho que isso só favorece, né? Esse negócio de ela não pode se manifestar, o negócio só favorece o discurso dela, que não é correto, né? Um discurso que não resiste ao mínimo confronto com a realidade. Ela não está sendo punida, não está sendo processada pelas ideias dela, e sim pelas condutas que teve. É fundamental. Aqui, só para atualizar o caso que ela perseguiu um jornalista armada, esse caso ele foi paralisado por um pedido de vista, né? Então ele foi interrompido ali no final de março, foi um pedido do ministro Cássio Nunes Marques, mas sim, tem maioria até para condenação da deputada Carla Zambelli nesse caso, né, doutor Ideu? E tem um outro aspecto também, que eu não citei aqui na determinação do ministro Alexandre de Moraes, que é o bloqueio dos canais e dos perfis em redes sociais da Carla Zambelli. Então, como é que fica nesse caso, já que ela está fora do país também? O bloqueio dessas redes acontece para acessar no Brasil, ou ela também não poderia publicar fora do Brasil? Enfim, como é que fica essa questão? Porque ela usa as redes sociais como uma maneira justamente de difundir essas informações todas, né? E não só informações, mas também falar sobre achar injusta, sobre dizer que o judiciário, enfim, é autoritário, que o Brasil é um país autoritário. Ela utiliza muito as redes sociais, aliás, a extrema-direita como um todo e os bolsonaristas também, né? Pois é, essa é uma questão de direito que vai envolver a questão internacional, né, a questão territorial do direito penal. Então, a decisão proferida pelo STF vale no Brasil, ok, né? Agora, aí quando a pessoa está fora do país, está nos Estados Unidos, está na Itália publicando, então o que a gente consegue fazer é impedir que essas mensagens, em alguns casos, cheguem até o Brasil, né? Impedir que as redes sociais divulguem esse conteúdo aqui no Brasil. Muito difícil a gente conseguir o mesmo fora do país, né? Falar, não, eu vou banir a conta de uma pessoa que não está aqui no Brasil. É difícil, são desafios desses nossos tempos globalizados que o direito penal tem que se acompanhar e tem que moldar. O que me parece possível e que foi feito é arbitrar uma multa, né? Então, uma multa a cada comportamento criminoso reiterado. Isso foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes de uma forma muito inteligente, aqui me parece, porque a gente tem que pensar que o direito penal ele tem que, sobretudo, prevenir
novos comportamentos. Não adianta a gente ficar correndo atrás do próprio rabo e punir, a gente não consegue prevenir, né? A prevenção é muito mais importante que a punição. A punição, obviamente, tem que acontecer, as pessoas têm que ser responsabilizadas, mas a gente tem que também prevenir, né? A gente tem que atuar com a prevenção. Então, as medidas cautelares agora decretadas pela STF, a pedido da PGR, não envolvem apenas a prisão, né? Envolvem também a prisão, determinação da prisão, expedição de ordem, de um pedido, né, numa ordem à Interpol para que ela seja incluída na lista dos procurados, o alerta vermelho, e também essas medidas de caráter patrimonial, né? Até onde eu sei, ela tinha feito uma vaquinha, né, para pagar a multa e Isso. E eu também queria perguntar, doutor, desculpa te interromper, mas queria te perguntar como é que fica essa história também, né? Porque ela pediu doação via Pix para apoiadores dela para ajudar a pagar as multas judiciais, enfim. Se isso, porque ela disse que não tem como arcar sozinha, né, com esses valores e tal, se existe alguma vedação legal para isso também. Se o senhor puder incluir na sua resposta, te agradeço. Pois é, esse é um outro tema dos nossos tempos, que o direito penal tem que apresentar uma solução para uma coisa que não foi pensada quando a lei foi feita lá atrás, né? Você imagina esse financiamento coletivo, essas vaquinhas de internet, que cada um doa R$1, doa R$10, ou doa 10 mil e a gente não sabe, né? A origem, tem as questões fiscais disso, tem as implicações tributárias, mas tem também a questão criminal. Será que é possível que a gente possa passar impune de que alguém divulga, preciso de dinheiro para pagar uma multa. A multa é de 200 mil, eu arrecado 2 milhões e eu uso com outra coisa totalmente diferente. É lícito isso? O sistema de justiça vai dar guarida para uma coisa dessa? Né? Recebi doação, mas você vinculou no momento de você divulgar a doação, você vinculou que você queria um dinheiro para fazer alguma coisa. Então, as pessoas não foram lesadas por isso, você está, né, arrecadando dinheiro para quê, no fundo? Então, e outra, será que o sistema de justiça criminal pode admitir que alguém arrecade dinheiro, depois fuja para viver com esse dinheiro que arrecadou? Né? De uma forma que você indiretamente está admitindo o financiamento de uma fuga. Né? Porque no fundo é isso. Quem garante que ela vai usar esse dinheiro para pagar a multa, não vai gastar para se manter lá enquanto for agida? Então, são desafios mesmos. São desafios mesmo da justiça criminal que a gente tem e que estão sendo enfrentados pelo Supremo, e acho que de uma forma rápida e adequada, né, um pedido rápido da Procuradora-Geral da República, uma decisão em tempo devido do ministro Alexandre de Moraes e que vai buscar enfrentar. A gente não pode, enquanto... especialmente num caso dessa magnitude, né, admitir que pessoas descumpram decisões judiciais. Podemos admitir, devemos admitir que essas pessoas critiquem as decisões judiciais, mas não que elas descumpram, muito menos que elas vão buscar guarida em outros países para descumprir essas decisões. Obrigada demais, doutor Ideu. Sempre um prazer te receber aqui. E até uma próxima. Acho que a gente vai conversar muito em breve, porque tem muitos julgamentos aí que a gente está acompanhando no ICL, também como sociedade, né, de maneira geral. Com certeza. Eu que agradeço o convite. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Acompanho de perto o trabalho de vocês. Sou um grande admirador e poder colaborar aqui com alguma coisa é sempre um motivo de grande alegria para mim. É uma grande alegria para a gente receber também. Senhor, obrigada demais. Até a próxima. Obrigado. E já que a gente está falando em democracia, quero aproveitar e te fazer um convite aqui para o nosso Cine ICL, que está de volta. A gente vai transmitir A Partida, um filme dirigido pelo Caco Ciocler, que mistura realidade e ficção para expor as fraturas da democracia brasileira. Então, é uma discussão muito importante da gente ter aqui. Aliás, na sequência que a gente tem a exibição desse filme, que fala ali de um grupo de brasileiros que viaja para o Uruguai logo depois da eleição do Bolsonaro para encontrar o Pepe Mujica, que é uma figura de simbolismo de resistência. Então, é mais ou menos esse o enredo aqui, mas você tem que assistir para saber do que se trata. Logo depois, a gente tem, na exibição do filme, um bate-papo com o Caco Ciocler e o Leandro Demori também. Então, fica o convite para você acompanhar com a gente nesse domingo, dia 8 de junho, às 8 horas da noite. Pega sua pipoca, vem com a gente, mas antes se inscreve em icl.com.br/cinema para poder acompanhar a exibição junto com a gente. Agora tem Mercado Investimentos, na sequência o Rolê ICL, e você pode ouvir em detalhes todos os dias nas plataformas de áudio também. Até amanhã. Imagine pegar um ônibus com pessoas de visões de mundo completamente diferentes
e partir rumo ao Uruguai para encontrar com Pepe Mujica em busca de um sonho. Parece ficção, mas não é. Essa viagem realmente aconteceu e virou um filme chamado Partida, que o ICL vai exibir com exclusividade no domingo, 8 de junho, às 8 horas da noite. Uma obra que mostra um Brasil rachado, mas que ao mesmo tempo nos dá uma mensagem. Nós não podemos nunca esquecer do nosso sonho. Depois da exibição do filme, eu, Leandro Demore e o diretor Caco Ciocler estaremos juntos para entender esse Brasil partido e a busca por esse sonho. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.